Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série Gênesis, as sementes da revelação. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. A primeira coisa que eu preciso entender nesse texto é que Deus não fez a terra para ser um caos. Essa palavra sem forma e vazia significa desordenada e caótica. Deus não fez nada para ser assim, sem forma e vazio, desordenado e caótico. A palavra que está ali no hebraico, que a terra era sem forma e vazia, na verdade essa palavra pode ser traduzida como tornou-se. Eu não quero entrar aqui na discussão teológica, se houve aqui um cataclisma que mudou a terra, isso nós vamos deixar para outro vídeo. Eu quero dizer que a terra se tornou um caos, se tornou vazia, porque Deus não faz nada caótico e vazio. Então Deus não criou a terra para ser um caos. Na verdade, Deus ordenou o caos. Deus começou a colocar ordem. E o que colocou ordem no caos foi quando Deus abriu a boca dele e disse: haja luz. E ali ele começa a iluminar, trazer revelação para toda a sua criação. Então, através da sua palavra revelada, ele começa a fazer separação e trazer ordem para o caos. A terra era caótica, ou seja, havia áreas da terra que não eram preenchidas, estava caos, caótica, havia abismos e também estava vazia. Esse vazio é um símbolo de algo que precisa ser preenchido por Deus, algo que precisa da palavra de Deus para se tornar algo ordenado, algo que tenha um propósito. Deus vai transformar algo sem vida, algo caótico, algo vazio, em algo de propósito, algo que comunica um propósito e que tem um propósito para existir. E o texto sagrado diz o seguinte, que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou se movia sobre a face das águas. Aqui nós aprendemos um princípio espiritual tremendo. Como que atuam as trevas e como que atua o Espírito de Deus, o Ruach de Deus, o vento de Deus, a presença viva de Deus, que é o Ruach, o vento, o Espírito. Como que atuam? As trevas de um lado e o Espírito de outro, o Espírito de Deus de outro. Aqui o texto revela para nós já esse princípio. Diz que as trevas atuam nos vazios, nas lacunas. E o Espírito atua sobre o movimento das águas. Ele se move sobre o movimento das águas. Aqui é um símbolo duplo de movimento. Vento, ruach e águas. Duas coisas que estão sempre em movimento. Isso fala da dinâmica de Deus, do processo dinâmico da vida. A vida é dinâmica, assim como Deus é dinâmico. Deus faz coisas em movimento. Tudo que Deus faz tem movimento. As estrelas se movimentam, o universo está em expansão, a terra gira em torno do seu próprio eixo, gira em torno do sol. Todas as coisas aqui na terra que têm vida se movimentam. Animais, peixes, a água, os ventos, as plantas, as árvores têm o seu movimento. O movimento fala da ação de Deus na criação. Então, aplica isso na sua vida pessoal. Quando você está paralisado pelo medo, quando você está paralisado por alguma situação, quando você está inerte, quando você está entregue a um sentimento de paralisia espiritual e emocional, você está precisando da presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus que coloca cada ser humano em movimento, que nos dá um propósito para termos um movimento na nossa vida, para termos uma produção, para termos um crescimento, para termos multiplicação. Então, antes de você produzir algo, coloque esse algo diante de Deus e Ele vai enviar para você forças que vêm do Espírito dele para que haja uma produção, para que haja multiplicação e para que haja crescimento. Então entenda, onde tiver uma área vazia da tua vida,
as trevas vão vir para ali e vão estacionar. Por isso que você e eu temos que ser preenchidos por Deus. O Espírito quer preencher a nossa vida. E as trevas, ela quer que a sua vida continue cheia de vazios, para que ela possa ficar ali oprimindo a sua vida emocional, oprimindo a sua vida espiritual. As trevas atuam em cima de vazio. Qual é a área da sua vida que está tendo um vazio? Será que você está vazio na área emocional? Será que você está tendo um vazio na área dos relacionamentos? Será que você está sendo vazio na área de conteúdo espiritual? Você não está alimentando o teu espírito, então você está vazio por dentro. Toda a área da sua vida que estiver vazio, cuidado, porque espíritos malignos, as trevas podem vir e fazer morada ali naquele vazio e atormentar a sua vida, tirando as suas forças, enfraquecendo o seu coração e tirando você do propósito que Deus tem para a tua vida. Gênesis revela isso para nós. Gênesis revela que quando nós temos um propósito de vida, nós temos em nós o movimento de Deus, o movimento do Espírito. O movimento nos leva para o propósito, o movimento nos leva a cumprir princípios, o movimento de Deus em nós nos leva a andar na presença dEle. E as trevas não, elas querem que nós fiquemos estagnados, parados, paralisados, para que elas possam vir nesses vazios e se estabelecerem ali, estabelecendo na sua mente, estabelecendo no seu coração áreas de opressão. Quando a pessoa tem a mente vazia, ela é oprimida por Satanás. Jesus disse que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele vai passeando pela terra procurando um lugar e ele não encontra, ele volta e quando ele encontra a casa vazia, ele faz morada ali. É mais uma testificação desse texto de Gênesis, que diz que onde tinha abismo, espaços vazios, espaços não ocupados, as trevas estavam. Mas aonde tinha movimento das águas, ali estava o Espírito de Deus se movendo. As águas também representam, na Bíblia, a própria palavra de Deus. Palavras são como água, elas não voltam vazias. A água ela segue o seu curso, ela evapora, forma as nuvens, cai como chuva, rega a terra, evapora novamente, correm os rios, vão para o mar, evapora. Tem todo um ciclo da água. A água ela tem um símbolo de movimento constante. Por isso que ela é o símbolo da palavra. Porque a palavra, uma vez liberada, ela vai causar efeitos, ela vai se movimentar no mundo espiritual e ela jamais volta vazia. Então entenda, as trevas agem sobre os vazios. O Espírito de Deus age sobre as palavras liberadas. Liberadas por Deus e liberadas por nós. Quando nós liberamos uma palavra que vem do coração de Deus, o Espírito se move a favor daquela palavra. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, tudo que sai da nossa boca traz um movimento no mundo espiritual. Cuidado com as suas palavras. As suas palavras não voltam vazias. Elas têm um efeito para o bem ou para o mal. Se você lançar uma maldição, ela pesa o ambiente. Mas se você lançar a bênção, ela abre o ambiente espiritual para que a bênção do Pai esteja na tua vida. Muito obrigado por você estar conosco na série Gênesis. Continue aqui, que temos muitas revelações do Espírito para comunicar ainda com o seu coração. Deus abençoe.